Vamos dar início a mais um tema falando um pouquinho sobre insuficiência renal. Insuficiência renal é a perda da função renal e pode acontecer tanto de forma aguda como crônica, né? Vários são os fatores que podem causar insuficiência renal. Na maioria das situações, o paciente necessita ser submetido a procedimento dialítico, ou seja, a função renal serão feitas de forma artificial. É a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar sua função básica, entre elas a de filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo e a manutenção do equilíbrio dos eletrólitos do corpo, uma parte bem importante do nosso organismo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as funções que esse rim apresenta, né? Que na verdade é remover as substâncias indesejadas do nosso corpo, filtrando ureia, ácido úrico, reabsorver a albumina e os sais desejáveis como o sódio, potássio e cálcio, excreção de substâncias desnecessárias como os fósforos e o hidrogênio, secretar hormônios para controle de volume de pressão arterial, cálcio, fósforo e formação de hemácias. Nós temos também a insuficiência renal. É, é um diagnóstico que expressa uma perda maior ou menor da função renal. E aí, quais são os tratamentos? Né? Nós temos que fazer uma manutenção do estado geral, adequar a dieta, medicamentos, a questão da diálise. Então, nós vamos realizar o tratamento dessa forma, né? E qual é a função desse rim? Né? Regular a composição sanguínea, manter essa concentração, os tipos de sintomas e sinais que nós vamos estar observando nesse paciente. E a insuficiência renal aguda, né, a gente está vendo que é aquela falta abrupta, né, quando na verdade é intensa de água. Né? Na verdade, eu tenho o quê? Uma perda repentina de sangue ou plasma, que faz com que não haja uma formação de urina ou somente de pequena quantidade. Pode ocorrer também na ingestão ou numa obstrução. Nessa imagem vocês estão vendo um rim normal e um rim com uma insuficiência renal aguda. Vocês estão vendo como ele está mais dilatado e como é visível essa dilatação dele. Quais são as causas? Obstrução do trato urinário, infecção de agentes nefrotóxicos, hipertensão arterial, doenças metabólicas. Então, são esses fatores que podem vir a desencadear esses tipos, né, de doença. Quais são os sintomas que eu vou ter? Náuseas, vômito, vou ter como que eu posso dizer? Hipertensão, pericardite, né? Anorexias. Então, são alguns sintomas de que algo de errado está acontecendo. Como que eu posso tratar? Eu vou acompanhar o caso clínico desse paciente, vou ver as formas que eu posso ter, como está o seu organismo, se ele vai necessitar de um transplante renal ou não, métodos dialíticos também, eu vou fazer uma verificação disso tudo, tá? Da insuficiência renal aguda, eu tenho ela tanto pré-renal, renal como pós-renal. Na pré-renal, eu vou ter a questão da insuficiência cardíaca, hemorragia e desidratação, que vai poder desencadear. Na renal, a doença renal intrínseca do rim, algo relacionado ao próprio rim. E o pós-renal, uma obstrução da próstata ou algo nefrolitíase mesmo, tá? Algo relacionado ali no processo renal. Tenho também insuficiência renal crônica, que muitas doenças renais são progressivas, né? Quanto mais progride a gravidade, aumenta os danos renais. Essas lesões perturbam a funcionalidade do rim, provocando a insuficiência renal crônica. Então, vocês vão ver que são como se fossem os cachinhos, né? Uns nódulozinhos que esse rim vai apresentar. Então, a dificuldade acaba se encontrando um pouco maior. Então, é um problema muito mais sério, muito mais grave. Então, vocês têm nessa imagem um rim normal, um rim dilatado com uma insuficiência renal aguda e um rim com uma insuficiência renal
crônica, para vocês terem a dimensão da gravidade dessas insuficiência renal. Após essa aula, eu deixei esse site para vocês estarem acessando, para vocês estarem avaliando uma explicaçãozinha um pouquinho detalhada sobre a questão da insuficiência renal crônica e aguda. Espero que vocês tenham entendido. Encontro vocês na próxima aula. Até mais.